Convidar a amada igreja a se colocar em pé, para nós lermos alguns versículos que se encontram na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 adiante. Efésios capítulo 1, versículo 3 adiante. Assim diz a palavra do Senhor. Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, segundo para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da sua glória, da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Até aqui. Pai querido, em o nome de Jesus, queremos, Senhor, te agradecer primeiramente pela liberdade que nós temos de te adorar neste lugar. Te pedimos, Senhor, que tu venha ser conosco nesse momento uma vez mais. Nos ajuda, nos instrui, fala conosco através da tua palavra. Fala aquilo que nós precisamos ouvir, não o que queremos ouvir. Te pedimos isso como a tua igreja amada e em nome de Jesus. Amém. Jesus é rei, amém? Jesus tem um reino. O reino do universo pertence a Jesus. Existe nesse texto um mistério que Paulo revela, dizendo não ser este mistério revelado em outras dispensações, a não ser na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, na dispensação da graça. Esse mistério que Paulo revela simplesmente é o plano de Deus, o projeto de Deus. Eu quero nessa noite passar uma reflexão que por esses dias, eu lendo a palavra, Deus tem me abençoado. Eu quero dividir com meus irmãos nessa noite, dizendo que como noiva de Cristo, como noiva do Filho, nós fomos projetados pelo Pai. Como noiva do Filho, nós fomos aliançados no próprio Filho. E como noiva do Filho, nós somos salvaguardados no Espírito Santo para aquilo que há de se revelar. Primeiramente, nesse sentido de que fomos projetados pelo Pai, fomos aliançados no Filho e somos salvaguardados no Espírito, eu começo a entender a criação de Deus, eu começo a entender o pensamento de Deus concernente à família, concernente à sua própria família. Observar a família da perspectiva de Deus, como seria ou como é a família do próprio Deus, do qual nós somos modelos daquilo que Deus projetou. Dessa forma, eu entendo que no livro de Gênesis, onde nos originais está escrito
que Deus criou o céu e a terra, e assim foi passado para nós, primeiramente nós entendemos que antes de se criar a terra, criou-se o céu. E isto foi um processo demorado. Moisés, em sua revelação, que foi ele que escreveu Gênesis, ele não passou os detalhes, mas nós sabemos que o que existe no céu é algo complexo. Não foi dessa forma. Deus criou os céus e a terra e pronto. Não. Foi um processo, quem sabe, de milênios de anos. Foi um processo, quem sabe, de incontáveis milênios de anos, porque Deus não é preso ao tempo nem ao espaço. Então eu entendo que Deus criando os céus, nós sabemos que a Bíblia revela alguma partícula do que existe no céu. Sabemos que no céu existem anjos. Sabemos que no céu existe arcanjos. Sabemos que no céu existe Miguel, que é o general dos exércitos celestiais. Então, entendendo dessa forma, anjos são soldados, anjos são ministros, aquele que Deus delega uma missão e eles executam. Serafins e querubins, Ezequiel fala e Apocalipse fala, são os guardiões da glória de Deus. Ninguém se aproxima de Deus sem passar por estes seres. E olha, se aproximar do Criador sem a permissão dele, eu acredito, na minha mente, eles têm ordens de executar aquele que se aproxima de Deus sem a sua permissão. Miguel, o arcanjo, segundo os livros apócrifos judaicos, livro de Enoque, escritos de Abraão, livro de 1º e 2º Macabeus, existe uma classe de arcanjos, incluindo Miguel, são 7. Então, é uma ordem militar, é uma ordem de hierarquia espiritual que Deus criou nos céus, não é, família? Quando Deus, em sua sabedoria, parou para projetar uma família, o filho foi incluído naquele mesmo instante. Nós entendemos que muita gente pensa que porque eu estou aqui, porque eu vivo, porque eu nasci, se nós que somos meros mortais, somos humanos, temos propósito em tudo aquilo que fazemos, imagine o Criador. Então, quando Deus projetou o homem, Deus estava provendo uma companhia eterna para seu filho. A igreja já estava no projeto de Deus. Não, muitos pensam que a igreja é o plano B de Deus, que Adão errou, e aí porque Adão errou, Jesus veio e Jesus resgatou Adão ou a sua descendência porque errou, como se fosse um remendo. Não, a igreja, a noiva de Cristo, foi projetada desde a eternidade. Paulo disse que antes da fundação do mundo, nós já éramos eleitos em Cristo. Nós já éramos predestinados em Jesus, através do Filho. Isto significa que Jesus já havia sido ofertado desde a eternidade. Era o projeto de Deus que Adão errasse. Era o projeto de Deus que o homem quisesse se chegar diante dele de todas as formas, ansiando a bênção do Criador. Era o projeto de Deus que Jesus viria. Era o projeto de Deus que Jesus se daria em aliança daquilo que seria a sua noiva. Então, desta forma, eu entendo a noiva, a criação, o projeto do homem foi por Deus primeiramente projetado, foi por ele ansiado, foi por ele amado, ele se regozijou quando criou, e nós somos projetos de Deus. Desta forma, a bênção vem de uma pergunta inteligente. Aquilo que Deus responde da pergunta que nós fazemos nos abençoa. Então vem a pergunta: nós somos projeto de Deus, amém? Amém. Nós somos a noiva amada do Filho de Deus, amém? Amém. Deus se regozijou em seu projeto, amém? Amém. Olha que você está concordando com tudo, amém? Quer dizer, assim seja. E Deus planejou tudo isso, esquadrinhou e deu certo, amém? Amém. Então, desta forma, nós podemos invocar as bênçãos de Deus, dizendo que, não só como igreja, mas que como indivíduo, você foi projetado, você é amado, você é querido por Deus,
você, Deus se alegra com a sua vida, a sua existência traz regozijo para a glória de Deus. Paulo disse que nós somos a glória de Deus. Existe uma bênção desde já liberadas nesse texto. Segundo, a noiva, a criação, isto é o objetivo da criação. A noiva foi aliançada no Filho. Para isso, nós precisamos voltar na criação da mulher. Quando Deus criou a mulher, lá nos 3 primeiros capítulos, a criação de todas as coisas, a criação do homem e a criação da mulher, nós vemos que Deus fez cair um sono em Adão, e quando Adão perdeu os sentidos, Deus o abriu do lado e tirou o que de Adão para fazer a mulher? A costela. Então, o lado de Adão foi aberto e de Adão foi tirado algo para que se fosse feito a sua esposa. Quando Jesus foi crucificado, quando Jesus foi pendurado no madeiro, eu sempre perguntei ao Senhor o que quis dizer aquilo que Jesus falou: Pai, está consumado. Essa frase curiosa, Pai, está consumado. O que está consumado? Quando Jesus cumpriu a lei, quando Jesus passou por todos os processos estabelecidos pelo Pai, para que a noiva fosse aliançada no seu sangue, sangue é vida. Então Jesus pendurado lá, quando ele morreu, quando ele faleceu, está escrito em João que um dos soldados foi ao lado da cruz e abriu Jesus do mesmo lado. Quando o lado de Jesus é aberto, sai das entranhas do Filho de Deus sangue e água. Jesus consolidou o projeto de Deus no Calvário. Muitos olham para o Calvário como uma derrota, muitos olham para o Calvário como uma vergonha, muitos olham para o Calvário como destruição, mas não. Calvário foi glória, Calvário foi vida, Calvário foi aliança, Calvário foi amor, Calvário foi projeto de Deus. E olha, existe uma palavra em Isaías que nos assusta: agradou a Deus moer o Filho. Ali, o sangue de Jesus simboliza a vida, a nova aliança. A água simboliza o Espírito. Está sobre o seu marido. O sangue de Jesus está sobre a sua esposa. O sangue de Jesus está sobre o seu filho. O sangue de Jesus está sobre a sua filha. E o sangue de Jesus está neste lugar. Será que podemos dar glória a Deus por isso? O sangue de Jesus é que nos purifica dia a dia. É a marca, é o pacto da nova aliança. O sangue não existe mais. Jesus e a igreja, eles são um, unificados pela própria vida dele, que ele derramou, e que este sangue ainda está vigente em nosso meio. Glorificado seja o nome do Senhor. Além disso, a noiva, o projeto de Deus, é salvo, guardado pelo Espírito Santo. Glória ao nome de Jesus. Quando Jesus foi assunto aos céus, quando Jesus subiu, ele simplesmente poderia penhorar sua palavra e pronto. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Ele poderia dizer: olha, fica aí que eu vou preparar o lugar, o pacto já está feito, você já é um comigo, noiva, nós já temos uma aliança, isso já, na lei judaica, isso já é um casamento, já é uma responsabilidade. E ele, como noivo, foi prover um lugar. Só que ele deixou algo preciosíssimo para ele. Por isso que Paulo diz que o Espírito é o penhor. Ele disse: olha, eu vou, está tudo consumado, está tudo feito, a vontade do Pai está carimbada e assinada, ponto. Eu vou preparar lugar, mas eu vos enviarei o Consolador, o Ruach Kodesh,
Espírito Santo, o Consolador. A função do Espírito Santo no meio da noiva é salvaguardar, adornar, preparar, enfeitar com joias os dons espirituais. E ele paira, isso significa que aonde o Espírito Santo pairou, algo extraordinário aconteceu. Logo no Gênesis, no capítulo 1, princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava. Vocês sabem o que aconteceu depois, né? Deus veio em pessoa e criou você. O maior milagre, coroa da criação. Aonde o Espírito Santo paira, quer dizer, olha, ele está aguardando algo extraordinário que está para acontecer. Entendeu? E quando o Espírito de Deus paira, Deus não manda anjo, Deus não manda arcanjo, Deus não manda ministro nenhum. Ele vem em pessoa para resolver. Então leva essa palavra nessa noite. Deus está para fazer, obrar mais um de seus milagres em sua vida, igreja. Acredita nisso, glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Há uma pergunta a ser feita aqui. Se o Espírito Santo paira, salvaguarda, adorna e prepara, significa que eu entendo também que nós, como igreja e como indivíduos, ele para, nos salvaguarda e nos adorna para algo. Há uma aplicação lógica nisso. Sexta-feira, eu tenho em mente, como eu servi há algum tempo ao exército, o que é uma trombeta, o que é uma corneta, um chamado. Significa o seguinte: o aquartelamento é muito grande, são muitos soldados, e não tem como o comandante gritar de onde ele está. Então, na antiguidade, os exércitos antigos eles usavam aqueles bombos grandes chamados de fuzileiro. A gente vê muito isso no dia 7 de setembro, aqueles bombos gigantes. Hoje, como existem os metais, da idade dos metais para cá, existe até as profecias embasaram-se nisso, não meramente, mas significa que é um sinal que um comandante irá dar de longa distância. E a Bíblia fala de trombeta, e trombeta é instrumento de metal. E trombeta ela dá um toque que, se o soldado não conhecer o toque, não haverá ordem. Ele tem que conhecer o toque, o que significa o toque: direito a mover, esquerda a mover, marcha, tudo tem um toque. E a Bíblia diz que haverá um toque de trombeta onde Jesus irá chamar a sua igreja. Na coerência dos meus pensamentos, entendendo o que significa isso, entendendo que o segundo do céu vai ser passado. Por isso que Deus provê a noiva para o filho, o casamento, do casamento, o milênio, que é o governo, e o milênio é a eternidade, que governa é Jesus. A passagem de comando. Então, o Pai, como é que ele está? Ele que sentou, ele que esquadrinhou você, ele que pensou em você, ele que criou você, ele que projetou. Paulo disse que ele amou, abençoou você. Como é que ele está agora? Imagino que está com um sorriso nos lábios, olhando para Jesus. A ordem vem dele, olhando o relógio. Faltam alguns minutos, filho, calma, só uns minutinhos a mais, tudo irá passar, querido. Nós estamos aqui, não esqueça disso, não esqueça disso, não esqueça disso. Isso aqui vai passar. A noiva, o mundo foi feito para projetar a noiva somente. A noiva vai sair daqui. O lugar da noiva, Jesus foi preparar. Ele foi para lá. E se assim é, já está tudo pronto. Ele está querendo já voltar. Ele já está querendo voltar. Aqueles que estão atentos estão vendo o que a natureza está falando. Jesus falou que no fim dos tempos a natureza ia falar. Ele não disse quando iria voltar, mas quando a natureza falasse, aquela geração não passaria. Você está percebendo aí que os homens dizem que é verão e chove, que muda tudo?
Vocês perceberam aí que nesse verão, no ápice do verão, estourou uma represa, um estado aí que acabou com a cidade. Você está percebendo que até onde as placas tectônicas não se tocam, está vendo terremoto? Entendeu? A ciência se confundindo. Você está percebendo? Jesus está ali. Está às portas. Já está se ajeitando, já está. Pai querido, em nome de Jesus. Nós queremos crer nessa palavra, porque de verdade em nosso meio. Nós entendemos nessa noite que nós somos projeto teu. Nós entendemos nessa noite que na eternidade passada, o Pai querido parou e esclareou a igreja que é noiva do Filho. Nós entendemos que nós somos projetos do Pai, que nós somos amados pelo Pai, que nós somos ansiados pelo Pai. Nós entendemos também, Santo Espírito, que nós somos aliançados no sangue de Jesus. Nós entendemos também que o sangue de Jesus é a aliança, é o pacto da nova aliança, que nos purifica dia a dia, momento a momento, para a glória do Filho de Deus. Nós entendemos que o Calvário não é derrota, como alguns pensam, que foi ali que foi consolidado o projeto de Deus. Nós entendemos que Jesus morreu, mas nós entendemos que também Ele é ressurreto, que Ele está ressuscitado para sempre. Nós entendemos que o teu projeto, Pai querido, está de pé. Nós entendemos, Espírito Santo, que nós somos salvaguardados por Ti. Nós entendemos que nós somos preparados e abordados através da Tua graça, da graça do Pai, da graça do Filho e da graça do Espírito Santo. Seja conosco, Jesus, nos ajude a entender cada vez mais o que foi o Teu projeto. Nos ajude a entender cada vez mais o que foi esquadrinhar, o que foi o Teu projeto.